Olha só, eu risquei aqui umas 3 vezes para achar o título, né? Porque o título tem que ficar bonito, tem que ficar chamativo, né? Olha só, o título dessa mensagem. Você está, mas não é. Nossa, pastor, né? Você está, mas não é. Você pode olhar para a pessoa do seu lado e falar para ela, você está, mas não é. Olha aí, que legal, hein? Querido, eu vou ler um texto aqui com vocês, que está em Atos, no capítulo 9. Não, no capítulo 9. Vou ter que levar um farmacêutico aqui para ele discernir minha letra aqui, porque está difícil. Em Atos, capítulo 9, versículo 11. Eu vou ler até o 15. Vai aparecer no telão. Olha só, você pode acompanhar comigo no telão. Eu vou ler até o 15. Olha o que está escrito aqui. Então, você que está em casa, acompanha aí também. Então, o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. Até naquela época tinha nome de rua, viu? E na casa de Judas. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Olha o que acontece aqui, querido. Saulo, que a gente conhece ele por Paulo, que é responsável por praticamente quase todo o Novo Testamento. Esse homem, ele em Atos 7, você vai ver que ele estava perseguindo a igreja já desde Atos 7, há um bom tempo. Ele era judeu de judeu, fariseu de fariseu, era um cara extremamente religioso, conhecedor das escrituras. Na época diz que havia um grande estudioso chamado Gamaliel, e a Bíblia diz que Saulo, como queira, ele, até uma curiosidade, tá? Em momento algum Deus muda o nome de Saulo para Paulo, tá? É apenas ele mesmo que muda para facilitar aí, porque ele era conhecido como Saulo. Isso prejudicava muito a entrada e saída dele em muito lugar, e depois ele passou a ser conhecido como Paulo. Mas não foi nada que Cristo chegou para ele e falou, tu serás Paulo. Não, tá bom? Só para te saber, porque tem gente que fala, Deus mudou o nome dele. Não, ele só mudou para facilitar, o cara esperto. Olha só, então esse cara desde Atos 7, ele estava perseguindo os cristãos. Inclusive, o primeiro diácono da igreja, quem sabe aqui? Você que está em casa, deixa eu ouvir tua voz. Eu estou gostando disso aqui, gente. Não faz ideia. Quem foi o primeiro diácono da igreja? Alguém sabe aí? Estevão, primeiro diácono da igreja. E olha que interessante, Estevão, a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. Esse cara, querido, ele foi apedrejado. E ao ser apedrejado, ele olhou aos céus e ele viu o próprio Rei Jesus olhando para ele ali, naquele momento. E ele já não sentia mais nada, só sentia as pedras enquanto os céus estavam abertos. Esse homem, Estevão, quem participou da morte dele, assistiu, consentiu com a morte dele, estava lá, era Saulo ou Paulo, como você quiser. Saulo estava lá, olhando. Nisso, quando Estevão morreu, historicamente você vai ver que o evangelho difundiu muito mais. Aquilo que parecia apartar, muitas vezes você acha, já viu aquela coisa, olha, não proíbe seu filho não, você vai ficar com mais pirraça ainda, vai lá fazer, não diz não para aquela pessoa não, porque se você dizer não, ela vai ficar com mais raiva ainda. Então o que aconteceu com o evangelho foi isso. Quando mataram Estevão, o evangelho expandiu de uma maneira absurda, fora do comum. Fica comigo aqui. E nisso, Saulo pegou umas cartas, umas autorizações do sumo sacerdote e partiu atrás dos cristãos. E nisso ele falou, a maioria dos cristãos foram para Damasco. E ele pegou e começou a ir para Damasco. E nessa cavalgada para Damasco, a Bíblia diz que ao meio-dia, aí é interessante isso aqui, né? Ao meio-dia, uma grande luz veio sobre ele e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele cai do cavalo e tem toda aquela experiência. Ou seja, Jesus se revela a Paulo no sol do meio-dia. Ou seja, nosso Jesus, o sol que ele transmite, a luz que ele brilha, é muito mais forte que o sol do meio-dia, amém? E ele cai do cavalo e tem aquele encontro com Deus, ele fica cego. E nisso ele fica cego, ele se tranca no lugar e começa a orar. Nisso, Deus visita um dos seus filhos, chamado Ananias, e fala, Ananias, beleza, tudo bem?
Tudo bem, tranquilo? Ananias, é o seguinte, você conhece o Saulo? Sim, conheço, o cara é maluco, perseguidor, matador, né? Ele veio aqui para matar todo mundo, ele pegou até uma autorização da galera aí, dos sacerdotes lá, para aniquilar todos nós. Pois é, esse cara mesmo aí, deixa eu te dizer uma coisa, ele está morando algumas quadras aí da sua casa, eu queria que você fosse lá visitar ele. Ele falou assim, mas peraí, como assim, eu vou visitar, ele vai me matar. Não, ele se converteu, eu já falei com ele está mais calmo agora, pode ir lá visitar ele. E nisso ele falou, mas como assim? Não, é porque para mim, ele é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Sabe o que eu vejo, querido? Para Ananias, Paulo está perseguidor. Mas para Deus, ele não é um perseguidor. Para Deus, ele é um vaso escolhido. Sabe o que é interessante? É que tem muitos pontos da nossa vida que as pessoas nos analisam como nós estamos. Mas Deus vê o que de fato nós somos, o que de fato nós somos criados para ser. Isso é muito incrível, que Deus, ao olhar para mim e para você, Ele não está olhando como você está, porque talvez você esteja alguma coisa, mas eu vim dizer uma coisa, você não é o que você está. Então, independente de como está a sua vida hoje, eu quero dizer que você não precisa terminar assim. O grande problema é que muitas vezes nós tiramos fotografia do nosso momento hoje e definimos ele por aquilo que se está hoje. Você está endividado, mas eu vou dizer uma coisa, da palavra de Deus para dizer que você não é um endividado. Você está derrotado, mas eu tenho uma palavra para dizer que você não é derrotado. Eu não sei como você está hoje, aos olhos dos outros, aos olhos, até os seus próprios olhos, mas eu vim dizer que você pode até estar, mas você não é isso aí. Amém? Você está entendendo o recado de Deus para você essa noite? Então, glória a Deus. Continuando esse assunto, querido, eu quero que abra a Bíblia em 1 Samuel 16, 11. E antes de eu ler, pode deixar aberto aí o texto, eu vou contar a história para vocês. Olha só, o que acontece aqui? Havia um rei em Israel, o primeiro rei de Israel, chamado Saul. Muito bem, um cara era ninja, 10 para vocês. E Saul, como o primeiro rei de Israel, todo mundo sabia que ele não estava indo muito bem. Deus não estava se agradando daquilo que ele estava fazendo. E nisso Deus chama Samuel, que era o profeta da época, e fala, viu, Samuel, eu vou trocar Saul, eu não estou curtindo ele. Samuel se entristece com toda aquela situação, mas ele fala assim, não tem jeito, eu vou ter que trocar esse rei para mim não serve mais. Vai lá na casa de Jessé e lá eu vou arrancar um rei de lá, vai sair rei de lá. E daí eu imagino Samuel falando, Senhor, mas se eu for para lá, né, e Saul descobrir, ele vai falar, não vai ter golpe, né, e vai querer cortar minha cabeça, né, com esse discurso, né, não vai ter golpe. E ele falou, não, pode ir que eu vou te blindar, vou te proteger. Na época, pastor Edson, ele foi a pé, porque não tinha 99, não tinha Uber, não tinha nada, então ele foi a pé. E quando ele chegou na casa de Jessé, ele falou o seguinte, Jessé, eu vim aqui ungir o segundo rei de Israel, porque Deus está rejeitando Saul. E aí Jessé falou, maravilha. E nisso, querido, ele falou assim, chama teus filhos aí, mas ninguém sente à mesa enquanto o rei, de fato, não chegar. Nisso, Jessé chama um bonitão, um filho, né, mais forte, o que tinha pinta de rei, o que parecia rei, e nisso ele chega lá e Samuel, na hora, pensa, é esse cara. E ele vai colocar a mão e Deus fala, não é esse. No segundo que vem, ele fala assim, olha, deve ser esse então, porque tem tudo a ver, né, tá tudo bonitinho. Esse cara é o que, em tese, parece, né, ser a realidade futura. Esse cara é o que parece ser o rei no futuro. A lógica atual é ser esse. Mas não era. Não era esse. Aí Deus, eu acho que Samuel começa a fazer terapia, né? Porque no terceiro já, a Bíblia diz, ele vai orar pelo terceiro, ele fala assim, tão pouco é esse. Deus fala para ele. Tão pouco é esse. Vou parar. Nisso, querido, passa o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Aí até que chega o sétimo, o cara fala, acabou. Falou assim, rapaz, mas não é possível, Deus falou que era daqui, você não tem mais nenhum... Ah, tem um menino lá. Tem um menino lá no campo, lá, o Davi. Não, chama esse cara aqui. Aí chamou Davi e ele, ao orar, falou assim, esse é o rei de Israel. Querido, sabe o que é interessante? É que soava tão absurdo ser Davi, e você precisa entender essa história da ótica certa, querido. É como se eu falasse que... um cara que mal e mal consegue ter a coordenação para jogar uma bola ou para se quer correr, vai ser o campeão do mundo de futebol. É como se você visse alguém aqui agora,
sei lá, correndo aqui, você fala, não, essa pessoa não leva jeito. Aí eu falo para você, não, esse cara vai ser campeão mundial aqui daqui a uns anos, ele vai ser o jogador vai superar Ronaldinho, e você olhando ele correr, fala assim, não é possível. É mais ou menos isso, eu quero que vocês entendam que, na verdade, o que Samuel foi fazer lá, aos olhos humanos, era uma palhaçada. Não, mas como assim, cara? Isso aí... O pai sequer considerou que podia ser aquele cara. Falou, não é possível, o cara está lá no... esse cara de jeito nenhum. O engraçado, querido, é que não importa como você está ou o que os outros falam, o importa é o que Deus já estabeleceu acerca da tua vida. Não importa como está o seu casamento hoje, importa o que Deus já decretou e declarou acerca do teu casamento. Não importa como é que estão os seus sonhos hoje, importa o que Deus já decretou acerca disso. Nós nos preocupamos muito com o estar. Como é que está hoje? Não importa como está hoje, querido, Deus tem sempre resposta. Hoje eu cheguei aqui na igreja, querido, uma situação... Pastor Jaime Longo, estou com uma situação para resolver. Pastor Jaime Longo olhou para mim e falou, filho, acalma o teu coração, porque Deus é contigo. Acalma o teu coração, porque Deus é contigo. Fica tranquilo. Querido, aquilo caiu como uma luva. E eu acho incrível isso, porque essa palavra que Deus falou comigo, eu quero dizer que é para você também. Sabe por quê? Não importa como está, quando for para ser, será. Nós nos preocupamos muito, ficamos ansiosos, mas calma aí. Você não é o que você está, mas sim aquilo que vai ser. Sabe o que eu acho incrível? A Bíblia me desautoriza a eu olhar para as pessoas com olhos naturais. A Bíblia diz o seguinte, olha, a ninguém mais olhei com olhos naturais. Você não pode discernir ninguém de maneira natural, discerne as pessoas de maneira sobrenatural. Quando eu olho para vocês, eu não posso meramente ver como você está, mas eu tenho que saber quem você é. Em Deus, que palavra está sobre a tua vida? Querido, José, na situação que ele estava, se ele considerasse como ele estava, ele jamais chegaria ao que ele deveria ser de fato. Sabe o que é o incrível disso? É que quando José está como escravo, a Bíblia diz que ele era bem sucedido, sabe por quê? Porque ele não estava escravo, ele até estava escravo, mas ele não era, ele sabia que não era escravo. Ele sabia que ele era alguém de grande posição, ele guardava aquilo consigo mesmo. Ele sabia que ele estava sendo injustiçado, mas ele não era um injustiçado. Deus já tinha feito justiça para ele. O que eu venho dizer para você e para mim é que nós não podemos nos amarrar, nos atrelar àquilo que estamos, mas sim naquilo que Deus já disse que seremos. Eu acho incrível, querido, que para o pai de Davi e para todo mundo, Davi era o último da fila. Agora eu vou dizer uma coisa. Para Deus, ele era o primeiro e a única opção. Eu vou dizer uma coisa para você, querido. Talvez você está achando que você é o último da fila. Mas para Deus, você é a primeira opção. Eu não sei como é que você está. Mas uma coisa eu te afirmo. Possivelmente, não é como você de fato é. Para Deus. Vamos continuar nessa jogada aqui que está interessante, né? Então, para Ananias, Paulo não era. Para Deus ele era. Para todo mundo, para toda a família, Davi não era. Mas para Deus ele era. Então, como eu estou, não diz quem de fato eu sou. Juízes, capítulo 6, versículo 12, deixa o texto aí. Juízes 6, versículo 12, deixa aí. E agora eu vou contextualizar rapidamente para você. Juízes 6, o povo de Israel desobedeceu ao Senhor, e por desobedecer ao Senhor, eles estavam padecendo de tamanha fome, tamanha desgraça. Eles plantavam algo, e quando eles plantavam algo, vinha o inimigo e destruía tudo que eles tinham. Nisso, havia um homem que estava no lagar, malhando trigo, tentando sobreviver em meio a todo esse caos. Mas Israel, para você ter noção, vivia em cavernas, porque quando os midianitas apareciam, eles corriam e fugiam nas cavernas para que o inimigo não os visse. E nisso, um anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Espera aí. Como assim? Olha como é que eu estou. Olha como é que eu estou. Senhor, como assim, homem valente? Eu estou malhando trigo no lagar, porque o lagar é uma posição embaixo. Tá? O lagar não foi feito para malhar trigo. Ele estava lá, o lagar embaixo. Para quê? Para que a poeira do trigo não subisse. Para que ninguém o veja. E Deus olha para ele e fala: homem valente? Como assim? Eu não estou, homem valente.
Mas Deus não importa com o que você está. Porque antes que você fosse formado, Ele escreveu um livro ao teu respeito do que você é. E Deus, quando olha para uma realidade, Ele diz como é. Jesus, quando Ele pega os pães e os peixes, Ele agradece porque Ele já via o que ia acontecer. Querido, deixa eu falar uma coisa. Deus está vendo o teu futuro e você está preso somente ao teu presente. Agora, você tem que viver o teu presente com esperança do futuro melhor que Deus já escreveu a teu respeito. Entender que o que você está não é o que você é. Olha que interessante. Deus olha para ele e fala a verdade. Deus não mente, eu minto, você mente. Você pensa o que não deve. Deus não pensa o que não deve, Deus não erra. Deus, além de não errar, não pensar o que não deve, Deus fala o que é certo. Deus fala assim, eu sou contigo, homem valente. Versículo 13. Versículo 13. Respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu. Ai, Senhor meu. Deus falou assim, eu sou contigo. Imagina a voz de Deus, né? Eu não tenho nem locução para fazer um negócio. Eu acho que estrago minha voz se eu for tentar fazer. Eu sou contigo, homem valente. Isso é mais ou menos a voz de Deus aí, mais ou menos é nesse nível, nessa frequência. E aqui ele está, ai, Senhor meu. Querido, como assim o Senhor é comigo? Eu sou um fracasso. Eu sou um fracasso. Como é que o Senhor é comigo? Eu sou um fracasso. Não tem a ver como você está, tem a ver com o que você é. Para Ananias, Paulo estava perseguidor. Para Deus, ele era um vaso escolhido. Para a família de Davi, Davi era um menino, um pastorzinho que não ia chegar a lugar nenhum. Ele estava pastorzinho. Para Deus, ele era o rei de Israel, a maior autoridade da época. Para Gideão, ele mesmo, já não é os outros, é ele mesmo, dizia que era um fracasso. Para Deus, ele era um homem valente. Sabe, querido, deixa eu dizer uma coisa. Eu quero desautorizar você a pensar algo acerca de si mesmo. Sabe por quê? Porque em Jeremias, que vai abrir ali, capítulo 29, versículo 11, tem uma coisa muito interessante que é para mim e para você. Olha o que diz Deus falando para mim e para você. Então, nós vimos as pessoas, o que elas pensam de nós, correto? Então, nós vimos o que as pessoas pensam de nós, e muitas vezes elas não querem se mover, porque, de fato, elas não olham a gente com o olhar de Deus. Perfeito? Os familiares, veja, Ananias eram pessoas aleatórias da sociedade. Agora, nós vamos entrar para dentro da família, que, de fato, deveria, né, aplaudir. Mas a Bíblia diz que os inimigos vêm da própria casa, né? Mas, em tese, deveria aplaudir. E também, a tua família não te reconhece também. Você, né? Você. Né? Não adianta, nada que você faça melhora. E eu também falei aqui, de além da sociedade não te reconhecer, a família não te reconhecer, eu também estou falando de você não saber quem você é. Eu acho interessante que Deus fala para Jeremias, não diga que é pequeno. Eu acho interessante quando Paulo fala para Timóteo, olha, ninguém te despreze. Eu acho interessante, querida, quando Deus fala para mim e para você, sabe o que é incrível nisso? Eu quero que você diga comigo, fala alto, eu não sei o que eu sou, muitas vezes, mas Deus não erra. Por isso que ele está falando, eu é que sei. Ele não fala, eu e você sabemos. A Bíblia está dizendo, eu é que sei, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Eu sei o pensamento certo, é eu que tenho. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, para dar o futuro. Quem é que dá o futuro? Quem é que dá o futuro? Então me diga uma coisa, para de ficar preocupado com ele, querido. Foca nos pensamentos dele a teu respeito agora, acalma o teu coração, porque o futuro quem vai te dar é ele. Pegou? Então aplauda Jesus, querido, em nome de Jesus, aplauda aí com força. Para de ficar preocupado. Acalma o teu coração, foi a palavra que eu recebi hoje. Acalma o teu coração, querido. Quando eu entrei pela porta da igreja, e a palavra que eu tenho para você é a mesma, acalma o teu coração. Porque quem dá o futuro é Deus, e quem tem os pensamentos certos agora não é você. Eu é que sei. Muitas vezes nós andamos achando que sabemos, que não somos. Ai, Senhor, e Deus falando, homem valente. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido.
A fotografia do momento em que você está não define o teu futuro. A fotografia da tua família hoje não define o teu futuro. A fotografia desse mês não define o teu futuro. A fotografia desse dia não define quem você é e não define o teu futuro. É Ele que sabe os pensamentos que tem ao vosso respeito. Sabe o que eu acho incrível? No Velho Testamento, você percebia que ao se apresentar a Deus, você levava um cordeiro. E o sacerdote, para deixar você falar com Deus, ele avaliava o homem ou o cordeiro? Vamos lá, igreja, culto a Deus, você está comigo, vamos lá. O sacerdote avaliava o homem ou o cordeiro? O cordeiro, perfeito, o sacerdote avaliava o cordeiro. Então veja, quando eu me achego no mundo espiritual diante de Deus, querido, não sou eu que sou avaliado, é o Cordeiro Cristo Jesus que é avaliado. E ao ser avaliado Cristo Jesus, vê que nele há perfeição. E por haver perfeição no Cordeiro, o pecador é aceito. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus te aceitou, querido, por causa do sangue de Cristo Jesus. Agora, sabe qual que é o grande problema? Nós encaramos o Evangelho como uma vitrine. Já viu vitrine, pastor Ed? É mais ou menos uns caras igual eu, assim que vai estar, né? Vocês já passaram? É muito parecido, né? Nem tanto, né? Mais ou menos assim. Mas se você não sabe o que é uma vitrine, você vai ver um manequim lá, você vai ver que é um cara bonito, assim, forte e tal, né? Estilo você, né? Assim, um cara fortão. E você vai ver que no manequim a roupa fica perfeita. Por isso que falam, né? Quando alguns passam, é corpinho de manequim, né? Bons tempos, né? Já foi isso daí. Nunca tive uma etapa dessa na minha vida. Mas vamos lá. Está lá o manequim, nele fecha tudo que é roupa. A roupa fica bala. E nós achamos que o Evangelho é assim. Porque você lê sobre Jesus e você vê a perfeição dele. Aí você passa lá, vai experimentar a roupa e fala, que negócio é esse? Meu Deus do céu. Aí vem aqui, tem um treco, vem aqui atrás aqui, que eu não sei. Eu ando assim, que negócio é esse, pastor? É arma, estou armado. Daqui que você vê uma protuberância aqui do lado, aqui já acha que eu posso puxar a qualquer momento. E todo mundo já fica intimidado já. Nisso, a gente acha que o Evangelho é uma vitrine. E aí a gente olha essa palavra e a gente tenta colocar ela. Você, né? Seguir aqui a música, 2 para cá, 2 para o lado. Conforme reza a letra. E eu não dou conta. Só que eu vou dizer uma coisa para você. O Evangelho não é uma vitrine, o Evangelho é um espelho. Quando eu me vejo, eu vejo a Cristo. Ele decidiu habitar dentro de mim. Eu não me adapto àquilo. Ele fala dentro de mim e a misericórdia dele me faz entrar e acessar aquilo que jamais eu, por experimento próprio, conseguiria. É por isso que a Bíblia diz que tal como Cristo é, sois vós também. Eu sou também assim. Sabe o que eu acho incrível, querido? Você vai para Israel um dia, em Israel, amém? Amém? Lá em Israel você vai ver que há uma árvore africana, é uma árvore africana, correto? E há pássaros que saem da África e voam até Jerusalém por causa dessa questão climática aí. É igual a gente, né? Quando vai para a praia, né? Nas férias. Então, os pássaros saem da África e passam por Israel e eles fazem a sua digestão. Eles defecam na terra de Israel. E ao defecar na terra de Israel, nasce uma árvore que não é natural de Israel. Uma árvore chamada sicômoro. E brota lá. Nisso, esse sicômoro está lá. Um belo dia, um homem chamado Zaqueu sobe essa árvore, chamada sicômoro. E um dia Jesus passa por lá. E Jesus, ao passar, chama Zaqueu e restaura a vida de Zaqueu. Agora, o que você precisa entender é que sicômoro, o significado do sicômoro em hebraico é muito interessante. Significa restaurar. O significado de Zaqueu significa puro. E Zaqueu, vou dizer uma coisa para você, se você nunca leu a história desse cara, se tinha alguém que não era puro, era esse homem. Ladrão, promíscuo. Mas um belo dia, querido, Deus unifica a essência não de como eles estão, mas sim de quem Ele é. Toda vez que Jesus chega na minha e na tua vida, querido, não importa como você está, Ele bota você no lugar em que você é. Não importa o que te falaram, não importa as verdades que você carrega, não importa como está a sua vida hoje. Eu vim aqui trazer uma palavra, que o céu quer direcionar você àquilo que você é. Então, em nome de Cristo Jesus, eu não sei se você está endividado.
Mas em nome de Cristo Jesus eu quero dizer que você não é um endividado. Eu não sei se você está quebrado, mas eu quero dizer que você não é um quebrado. Eu não sei se você está todo complicado, mas eu vim dizer que você não é todo complicado. Eu não sei se você está todo desgraçado. Eu vim dizer que você não é todo desgraçado. Eu não sei como é que está a tua realidade, como está hoje. Mas fica bem tranquilo que o estar pouco importa. O que importa é que o céu já escreveu a teu respeito. Então, no nome de Cristo Jesus, se você crê, se coloque em pé, querido. E toda a área que você